Bom, vamos lá. Seguindo com nossas aulas, a gente vai falar hoje sobre a representação de um vetor, certo? A ideia de vetor é bem simples, tá? Principalmente na física, quando se estuda estática, cinemática, no grosso modo, a ideia de vetor é colocada de maneira empírica, ou seja, não se entra em tantos detalhes como nós vamos entrar nesse vídeo, certo? Então, a ideia de um vetor é o seguinte: vetor é uma construção geométrica, certo? Que, grosso modo, tem um módulo, tem direção e tem sentido. Como essas coisas se correlacionam ao que a gente vai ver agora? Bom, nós vamos começar com um dos entes principais de geometria, que é uma reta, certo? Uma reta, que é representada pela letra minúscula do alfabeto R, de maneira genérica. Quando você pega essa reta e coloca dois pontos nela, você divide essa reta, que é infinita nos dois pontos, nos dois lados, em três partes, certo? Você divide em três partes. Essa parte central, delimitada por esses dois pontos aqui, ó, que a gente vai chamar de A e B, é uma construção geométrica que a gente chama de segmento de reta. Ou seja, você está pegando a porção infinita da reta que vai para os dois lados e você está pegando uma porção dela, grande, pequena, indiferente. Você está pegando uma porção delimitada com um ponto inicial e com um ponto final, tá? Então, vamos pegar esse ponto aqui, trabalhar algumas ideias, certo? Vamos supor que seja ele aqui novamente. E aqui você tem os pontos que eu delimitei ali, A e B, certo? Bom, aqui você tem um segmento de reta, tá? Quando a gente vai trabalhar com segmentos de reta, a gente não tem a ideia de quando ele começa e onde ele termina, né? A gente diz que é delimitado por esses dois pontos, mas a gente não sabe. Começa de A vai para B, começa de B vai para A, a gente precisa dessa orientação, certo? Então, você pode colocar em uma das extremidades uma seta para indicar para onde está indo esse segmento, certo? Então ele está saindo de A até B, neste caso aqui que eu coloquei. Professor, eu poderia colocar saindo de B indo para A? Não tem problema nenhum, contanto que você determine um sentido para essa seta, certo? Um sentido para esse segmento. Então, neste caso aqui, nós temos um segmento de reta que a gente vai chamar de segmento orientado. Segmento de reta, que nós pegamos uma porção da reta, e agora nós temos um segmento orientado, ou seja, eu estou dizendo de onde ele começa e onde ele vai terminar, certo? Segmento orientado. A pergunta que se deixa agora é: existe só esse segmento orientado? Obviamente não, existem infinitos segmentos orientados. E como também existem infinitos segmentos orientados exatamente iguais a este aqui que eu acabei de desenhar. Existem infinitos. Se eu desenhar ele aqui, se eu pegar uma outra região da folha e escrever ele com a mesma direção, o mesmo ponto A, o mesmo ponto B, a setinha aqui em cima chegando no B, se eu desenhar ele rigorosamente igual, é um outro segmento orientado, que é igual a esse previamente desenhado. Então, quando você pega o conjunto de todos os segmentos orientados que tem ao mesmo tamanho e a mesma representação aqui, exatamente, rigorosamente igual, você tem um vetor. Tá? O que é um vetor? É um conjunto de todos os segmentos orientados que tem exatamente essas dimensões aqui, essas qualidades de um vetor que eu vou falar agora. Todo vetor tem três qualidades fundamentais. Todo vetor tem um módulo, todo vetor tem uma direção e todo vetor tem um sentido, tá? Então, todo vetor ele tem, deixa eu desenhar aqui, vou aproveitar esse lado aqui, ó. Todo vetor tem um módulo, tem uma direção e tem um sentido, tá? Tem um módulo, direção e sentido. Módulo pode ser descrito em outros livros como norma, é referente ao tamanho, né? Vamos botar assim, tamanho, entre aspas, deixa eu passar para cá, pronto. Relativo ao tamanho do vetor, ou seja, o comprimento dele, a extensão do início até o fim.
quantas unidades de medida eu estou usando para sair de A até chegar em B. Então, isso é atrelado à ideia de norma ou módulo de um vetor, certo? Direção, eu vou estar preocupado em saber qual é a disposição dele no espaço ou no plano, certo? Se ele está em pé ou vertical, se ele está deitado ou horizontal, se ele está inclinado, são informações desse tipo que eu estou buscando quando a gente fala em direção, certo? Sentido não é a mesma coisa que direção, é uma outra qualidade do vetor, certo? Talvez no sentido coloquial, no sentido corriqueiro, a gente associe uma semelhança entre as ideias de direção e sentido. Aqui são coisas distintas. Ao passo de que a direção se refere a, digamos assim, a orientação do vetor no espaço ou no plano, sentido faz menção a de onde ele começa e até onde ele vai. É a ideia da orientação dele. A orientação do vetor é atrelada à ideia de sentido. Então, direção, eu posso ter a direção, botar exemplos aqui, sei lá, horizontal, eu posso dizer que um vetor está na direção vertical, inclinado e tal. Sentido está dada a ideia de se está começando da direita e vai para a esquerda, se ele começa de baixo e vai para cima, ou seja, são ideias do tipo direita para a esquerda, certo? Esquerda para a direita e coisas assim, certo? Então o módulo o vetor tem essas três características: em relação ao tamanho dele, a sua direção e o seu sentido, certo? Todos os vetores que têm o mesmo módulo, todos os segmentos orientados que têm o mesmo módulo, mesma direção e o mesmo sentido, todos eles formam um vetor, certo? Todos eles formam um vetor. Um vetor é um conjunto de segmentos orientados que tem a mesma característica. E aí quando você vai fazer operações com esse vetor, aí você vai considerar um cara específico desse conjunto que representa todos os segmentos orientados iguais em módulo, em direção e sentido a ele, certo? Então, independente do vetor do representante que você pegue desse conjunto de segmentos iguais, todos os outros representantes também terão o mesmo efeito nas operações, tá bom? Tudo bem? Bom, o que é que a gente fala agora, né? As ideias de direção e sentido, deixa eu pular aqui que a câmera está numa posição um pouquinho diferente do que eu costumo escrever, mas vamos lá. Todos os vetores, a ideia de direção e sentido, eles são determinados, digamos assim, visualmente, né? Você vê a direção do vetor, você vê o sentido do vetor que ele é representado. Mas, em relação ao tamanho, a gente consegue ver, mas tamanho é uma ideia de quantificar, né? A gente precisa dessa informação, eventualmente, em algum problema, em algum exercício, a gente está preocupado em saber qual é o tamanho desse vetor, qual é a gradação dele. Para isso, eu preciso de um sistema de referenciais para esse vetor. Ou seja, eu preciso saber onde ele começa, onde ele termina exatamente, dar coordenadas a esse vetor, dar uma ideia de posição desse vetor no espaço. Então, a gente pode representar esse vetor de maneira coordenada, certo? Deixa eu ver, tá certo. Representação de um vetor, tá? Pronto. Como a gente está procurando discutir coordenadas de um vetor, a gente está associando, a gente sempre associa, na realidade, a ideia de coordenadas com o plano cartesiano, certo? Então, a gente tem a representação do plano cartesiano aqui para nos ajudar a identificar tanto o módulo, quanto direção, quanto sentido de um vetor. Tranquilo? Então, quando a gente vai representar vetorialmente um vetor no plano, a gente está querendo saber em que ponto ele começa e em que ponto ele termina, certo? Em que ponto ele começa e em que ponto ele termina. Lembrando, isso a gente tem que ter sempre em mente, que todo um vetor ele está em cima de uma reta. Mas como assim? Lembra que lá no início a gente vinculou um segmento orientado
a um pedaço da reta, então você deu um sentido para esse segmento. Então quando você representa um vetor aqui, você tem uma reta infinita que perpassa esse vetor. É uma informação que pode ser útil em alguns problemas, certo? Então, só para deixar essa coisa mais melhor visível, digamos assim, certo? Então você tem aqui um ponto que eu vou chamar de A, né, que eu estou fazendo esse padrão, e um ponto que aqui você chama de B, né? Então você tem um vetor aqui desenhado, sai de A, vai para B, certo? Ou o vetor você determina, você identifica esse vetor, você nomeia esse vetor através dos pontos de início e de fim, ou você dá uma letra para esse cara, né? Geralmente é a letra V e uma setinha em cima indicando que eu estou me relacionando, me referindo ao vetor V, tá? Então, como esse vetor eu quero representar em um plano cartesiano, então todo ponto representado no plano tem suas coordenadas. Então, aqui você vai ter a coordenada x do ponto A e aqui você vai ter a coordenada x do ponto B. Aqui você vai ter a coordenada y do ponto A e aqui você vai ter a coordenada y do ponto B, certo? Então, para você determinar o tamanho desse vetor, conhecendo os seus pontos de início e de fim, o que é que você vai fazer? Você vai dizer o seguinte, que esse vetor V, ele é a primeira coordenada. Toda vez que a gente vai trabalhar com alguma coisa no plano, a gente tem associado a essa ideia duas coordenadas, né? Tudo que está no plano, ele tem uma coordenada x e tem uma coordenada y. Como é que você vai determinar, então, para um vetor, a coordenada x e a coordenada y? Bom, a coordenada x é atribuído dessa forma aqui, ó. Você pega a coordenada de chegada e diminui da coordenada de saída, e a coordenada y é dado por ideia semelhante. Tudo bem? Coordenada de saída, y, menos a coordenada de chegada. Por exemplo, se eu tivesse aqui uma coordenada xa, se, por um exemplo, essa coordenada xa fosse 2, aqui, sei lá, 5, aqui 3 e aqui 6, um exemplo, tá? Então, esse meu vetor V teria quais coordenadas? 5 menos 2, 6 menos 3. Então, a minha coordenada V aqui, meu vetor V, ele vai ter coordenadas 3 e 3. Ou seja, 3 para x, 3 para y, certo? Para início é isso, tá? Se você tá vacilando aí, se você ainda está vacilando em alguma ideia, você volta o vídeo, dê uma olhadinha direitinho, deixa a pergunta aí nos comentários para a gente construir essa ideia junto. No próximo vídeo eu vou dar outras representações de vetores, essa aqui é a mais simples, a mais básica, né? A gente está começando com esse vídeo de definição de vetores, depois a gente vai falar sobre as operações, quando a gente falar sobre outras representações. Por quê? Porque as operações, elas são feitas em cima de outras representações de vetores. Essa representação é só para dar a ideia de como eu vou localizar um vetor no plano, certo? Aqui é a representação geométrica, a representação por coordenadas, também tem a representação algébrica, que ela é mais utilizada para a ideia das operações, tudo bem? Então, segue o baile.